Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje para, juntos nesse dia, que é o sábado, nesse dia 21, celebrarmos a festa do apóstolo São Mateus. Celebrar a festa de um apóstolo é celebrar os fundamentos de nossa fé, é celebrar a graça de Deus que é derramada em nossa vida. Peçamos ao Senhor que Ele derrame o seu amor sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Que a nossa fé se fortaleça cada dia mais. Que a experiência de conversão de São Mateus também possa ser um exemplo para a nossa vivência. Uma conversão que se deu de forma gradual, madura e pontual, a ponto de derramar o seu sangue por amor a Cristo nosso Senhor. De cobrador de impostos, de um pecador público, ele passa então a ser apóstolo, enviado, aquele que é encaminhado como um representante do Senhor às nações. Que o Senhor nos ajude pelo santo batismo a darmos testemunho do seu amor aonde quer que estejamos. Eu convido você, amado irmão, amada irmã, você que está chegando agora, sobretudo, a se inscrever no canal do YouTube de nossa paróquia, a deixar o seu like, seu comentário e a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa na casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da festa de hoje. Mateus era um cobrador de impostos, que, a convite de Jesus, largou a profissão e mudou o rumo de sua vida. Passou a fazer parte dos primeiros discípulos dele. De quem? De Jesus. Seu nome consta nos 4 listas que apresentam o elenco dos apóstolos. A ele se atribui a redação de um dos 4 evangelhos. Seu exemplo nos motive a perseverar no seguimento de Jesus e na prática do amor fraterno. Vamos ouvir a oração coleta da festa de hoje. Diz assim: ó Deus, na inefável misericórdia, escolhestes o publicano Mateus para ser apóstolo. Apoiados no seu exemplo e intercessão, mereçamos servir-vos e permanecer firmemente unidos a vós. Então, permanecer firmemente unido ao Senhor, que ao exemplo de São Mateus possamos então viver e permanecer unidos a Jesus. Qual exemplo? Esse profundo exemplo de conversão, de mudança de vida. E nós vamos entender isso logo mais. A primeira leitura, amados irmãos e irmãs, está lá na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 7, depois os versículos 11 a 13. Então vamos só ouvir o início desta leitura. Diz assim, amados irmãos e irmãs: irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes,
com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros, com paciência no amor. Olha o que São Paulo está dizendo. A vocação que recebemos, que vocação é esta? A vocação de ser irmãos em Cristo Jesus, de construir comunidade. Então, constituindo esse âmbito comunitário, como nós precisamos viver de uns para com os outros? Com paciência, humildade, melhor dizendo, né? Com toda a humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros, com paciência no amor. Então, suportar, amados irmãos e irmãs, não é simplesmente tolerar, é ser suporte na vida de nossos irmãos e irmãs. É ser auxílio, seguro certo no momento em que mais se precisar. O evangelho, ou melhor, antes do evangelho ainda, o salmo de hoje diz: seu som ressoa e se espalha em toda a terra. O som de quem? O som do amor, da pregação, do anúncio da boa nova. Então, essa presença de Jesus entre nós precisa ressoar e se espalhar por toda a terra. Ide por toda a terra, pregai o evangelho a toda a criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é um convite que o próprio Senhor nos faz, e São Mateus lembra-nos, sobretudo na conclusão do seu evangelho. Somos convidados a pregar o evangelho e, então, por meio da pregação, buscar a conversão de nossos irmãos e irmãs. Por fim, o Santo Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, narra-nos a vocação de São Mateus. Então é bonito perceber que a humildade deste grande santo é tão profunda que ele nem faz questão de dizer o seu próprio melhor. Ele é tão grande que ele mesmo faz questão de dizer o seu nome. Ele mesmo diz, olha, havia um homem, ou Jesus viu um homem sentado na coletoria de impostos, seu nome era Mateus. Ele estava sentado na coletoria de impostos e disse: segue-me. Ele se levantou, seguiu a Jesus. Então, esse processo inicial, amados irmãos e irmãs, é como se Mateus vivesse na sua vida de uma forma muito precisa aquilo que o primeiro salmo da palavra de Deus, o Salmo 1, nos convida a refletir. Olha o que diz. O Salmo 1 traz um processo de ir assim abraçando o pecado. Olha o que diz. Primeiro, feliz o homem. Então, ele fala assim: é muito feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios. Então, o primeiro momento para ir cedendo ao pecado é dar lado, é conversar, é se aproximar, é participar, é dar ouvido. Não procede, não age conforme os conselhos. Depois, não trilha o caminho dos pecadores. Então, primeira coisa, às vezes começa na conversa, depois passa a caminhar junto, a conviver constantemente. E aí diz: nem se assenta entre os escarnecedores, não se senta entre os zombadores. Então, olha o processo do pecado. Primeiro dá ouvido, depois passa a conviver, por fim, senta junto à mesa. Mateus já estava sentado sobre o próprio pecado. E quantas vezes também nós nos sentamos sobre os nossos próprios pecados? Porém, Jesus passa pela vida, passa pela história de São Mateus. O olha, o enxerga, o vê pelos olhos. Eu fico imaginando esse olhar profundo, penetrante, que mexe e remexe com o mais profundo do ser. Este olhar seguido desse convite: segue-me. As incertezas, as angústias, as tribulações de Mateus, que ele estava naquele contexto, foram embora. Ele foi capaz de deixar tudo. Deixou a sua vida, deixou aquilo que ele vivia, né, como um oficial, como cobrador de impostos. Ele tinha um cargo reconhecido. Ele deixa de lado isto e passa a seguir Jesus.
ele começa a seguir o Senhor, ele se levanta, ele sai do seu pecado. Então, vamos ver o caminho inverso. Se, por um lado, nós damos ouvido aos conselhos dos ímpios, passamos a segui-los e depois nos assentamos com eles, muitas vezes na realidade pecado, agora nós que estamos sentados precisamos ouvir este clamor de Deus que vem ao nosso encontro, esse encontro, Senhor, que passa pela nossa vida e nos diz: segue-me, para que possamos nos levantar. Este levantar tem a força de ressuscitar, porque o pecado nos mata. O pecado nos deixa vivendo na realidade de morte. Esse levantar-se é reerguer-se em Cristo Jesus. E assim, amados irmãos e irmãs, seguir o Senhor. Seguir. A segunda fase, a segunda cena que se dá, que Jesus estava sentado à mesa. Então agora ele está sentado em uma outra mesa. A mesa dos irmãos. A mesa da partilha. Não há mais pecadores, não há mais indignos. Há aquele que por excelência dignifica as nossas vidas. Por isso, questionado pelas incompreensões dos fariseus que ali estavam, Jesus diz que geralmente quem tem saúde não precisa de médico, mas sim o doente. Todos nós, pelo pecado, somos enfermos. Que o médico das almas, Jesus Cristo, Senhor nosso, venha não só curar as feridas que o pecado ocasionou em nossa vida, mas que nós possamos preparar o nosso coração e permitir que o Senhor venha e faça morada em nós. Que São Mateus, este grande apóstolo, nos ajude a viver esse processo de conversão. Não vamos dar ouvido amados irmãos e irmãs, ao mal, nem vamos nos achegar às maldades, nem muito menos sentar à mesa daqueles que zombam da nossa fé, daqueles que agridem a fé que o Senhor nos presenteou com tanto amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.